Hoje falaremos sobre sistemas lineares. Para isto, começaremos definindo o que seriam equações lineares. Considerem A1, A2, An e B números reais. A equação do tipo A1x1 mais A2x2 mais ANxN igual a B, em que xj são variáveis reais, damos o nome de equação linear sobre R nas incógnitas x1, x2 até xn. O que seria uma solução desse tipo de equação linear? Seria uma n-upla, que eu indexei aqui de α1 até αn, de números reais, que satisfaça a equação, ou seja, se eu substituo x1, troco x1 por α1, x2 por α2, xn por αn, essa igualdade tem que ser satisfeita. Então, se isso ocorrer, de fato, a n-upla de α1 a αn é uma solução da equação linear. Como exemplos, nós temos aqui, primeiro, a equação linear 5x mais y igual a 5, né? As variáveis são x e y. E o par ordenado 0,5 é de fato uma solução. Por quê? Troque x por 0 e y por 5. Dá 5 vezes 0, 0, mais 5, 5. Então, satisfaz a equação, então o par ordenado 0,5 é solução. Na equação linear x mais 2y menos z igual a 8, eu tenho aqui três variáveis ou incógnitas, x, y e z, e tenho que a tripla 1, 3 menos 1 é a solução da equação. Por quê? Troque x por 1, troque y por 3 e troque z por menos 1. Então, fica 1 mais 6 mais 1, então fica 7 mais 1, 8. Então, satisfaz a equação. Então, a tripla 1, 3 menos 1 é a solução da equação. E agora, o que seria um sistema linear com m equações lineares e n incógnitas? Já está dizendo, né? Eu tenho m equações lineares, como a gente acabou de ver, e cada equação linear tem n incógnitas. É claro, as equações têm que ter as mesmas incógnitas, certo? E o que seria uma solução desse sistema linear? Seria uma n-upla de α1 a αn, né, pertence a Rn, porque cada entrada é número real, que satisfaça cada uma das equações do sistema. Então, por exemplo, se eu tenho uma n-upla que satisfaz somente a equação 1, isso não é solução do sistema, porque para ser solução do sistema, tem que satisfazer todas as equações presentes no sistema. Se B1, B2 até Bm for iguais a zero, a gente diz que esse sistema é um sistema homogêneo, ou seja, esses termos aqui independentes que não dependem das variáveis, se forem todos iguais a zero, então é porque o sistema ele é homogêneo. Além disso, quando o sistema é homogêneo, a gente tem uma solução que é a chamada solução trivial, que é a n-upla que tem todas as coordenadas iguais a zero. Porque, veja, se eu troco x1, x2 até xn por zero em cada equação, a soma dessas parcelas iguais a zero vai dar zero. Então, vai satisfazer cada uma das equações do sistema. Então, de fato, para um sistema homogêneo, ele sempre tem solução e uma das soluções sempre é a solução trivial. Todas coordenadas iguais a zero. Bem, um sistema linear ele pode ter solução ou não. Se por acaso ele não tiver solução, a gente diz que ele é incompatível ou impossível. Se ele possuir uma única solução, a gente diz que ele é compatível determinado ou possível determinado. Agora, se ele tiver mais de uma solução, a gente diz que ele é compatível indeterminado ou possível indeterminado, tá? A gente vai ver que quando o sistema possui mais de uma solução, na verdade, ele possui infinitas soluções, tá? Como exemplo, eu tenho aqui, primeiro exemplo, eu tenho um sistema de três equações lineares a três variáveis, que são x, y e z, e ele possui uma única solução, já está até facinho de ver qual é a solução, né? X é igual a 1, y é igual a 2 e z é igual a menos 1. Então, a tripla 1, 2, menos 1 é a única solução do sistema, por isso ele é possível determinado. No segundo exemplo, a gente tem duas equações lineares, sendo que uma delas a gente não tem como ter solução para ela. Por quê? Porque para quaisquer valores de x e y que eu substitua na segunda equação, o primeiro membro da igualdade sempre vai dar zero, e zero não é igual a 2, é diferente. Por isso, como ela não tem solução, então o sistema todo não pode ter
solução, porque para ele ter solução, teria que ter uma solução tanto da primeira equação como da segunda, será a mesma, né? Então, esse sistema ele é dito impossível. No terceiro exemplo, eu tenho aqui um sistema com duas equações lineares a três variáveis, que são x, y e z. Ele é possível indeterminado, porque como exemplo eu estou dando aqui duas soluções para ele. Vamos testar para ver se realmente essas duas soluções são de fato soluções do sistema. Primeiro, a tripla, 4, 2, 1. Lembrando que a primeira coordenada equivale a x, a segunda equivale a y e a terceira equivale a z. Então, se eu troco na primeira equação x por 4, y por 2 e z por 1, fica 4 mais 2, 6, menos 1, 5. Satisfez a primeira, mas também tem que satisfazer a segunda. Então, no lugar de x eu coloco 4, no lugar de z eu coloco 1. Então, 4 menos 1, 3. Então, de fato, a tripla 4, 2, 1 é a solução do sistema. Será que a tripla 5, 2, 2 também é a solução do sistema? Vamos testar. Trocando x por 5, y por 2 e z por 2, fica 5 mais 2, 7, menos 2, 5. Ok. E na segunda equação, troca x por 5 e z por 2. 5 menos 2, 3. Então, de fato, as duas triplas são soluções do sistema. Então, ele tem mais de uma solução, então ele é possível indeterminado, tá? Se vocês quiserem tentar, vocês podem tentar pensar em mais uma ou mais duas, ou quantas vocês quiserem, soluções desse sistema, porque, na verdade, como eu falei para vocês, quando o sistema possui mais de uma solução, ele tem infinitas soluções. Então, é fácil vocês tentarem encontrarem mais soluções para esse sistema. Próxima definição. Dois sistemas lineares são equivalentes se somente se toda solução de qualquer um dos sistemas também é a solução do outro. Então, dos dois sistemas lineares que são equivalentes, se eu tenho uma solução do primeiro, essa solução também tem que ser solução do segundo e vice-versa. Então, se eu tiver essa condição de qualquer solução de um sistema também for solução do outro, então eu digo que esses dois sistemas são equivalentes. Na prática, essa questão de sistemas lineares equivalentes é porque quando a gente vai resolver um sistema, geralmente a gente vai fazendo algumas operações nas equações dos sistemas para poder torná-lo mais simples de resolver. Então, quando eu faço uma operação, por exemplo, numa linha de uma das equações do meu sistema, sei lá, multiplico por uma constante não nula, ou somo a primeira equação com o dobro da segunda equação, aí essas operações tornam o sistema inicial equivalente ao sistema que a gente está operacionando, tá? Vamos ver agora a relação entre sistemas e matrizes. Se vocês observarem, na forma que eu já escrevi o sistema, já é uma forma induzindo a gente pensar em matrizes. Porque, veja, os coeficientes que eu coloquei em cada equação do sistema, A1, A12, A1N, A21, A22, A2N, já induz de que eu vou ter uma matriz, né, de ordem quanto? M por N, né? M equações, ou seja, M linhas e N colunas, tá certo? Então, vamos ver como é que a gente associa esse sistema à notação de matrizes. Como é que a gente pode reescrevê-lo? Bom, o sistema anterior pode ser escrito como o produto dessas duas matrizes, dando essa outra matriz. Observe o seguinte, essa primeira matriz que a gente chama de matriz dos coeficientes, ela tem ordem M por N. A segunda matriz que a gente chama de matriz das incógnitas ou variáveis, ela tem ordem N por 1. E a última matriz, que ela é a matriz dos termos independentes, ela tem ordem M por 1. Primeiro, vamos ver se faz sentido essa multiplicação, porque a gente sabe que nem todo produto de matriz está bem definido, né? A gente nem sempre pode multiplicar duas matrizes. Mas, olha, a primeira matriz, ela tem número de colunas N, e a segunda tem um número de linhas igualzinho, que é N. Então, eu posso fazer a multiplicação dessas duas matrizes, e o que vai resultar vai ser uma matriz de ordem M por 1. Então, ok, né? Agora, vamos ver que, de fato, essa multiplicação, essa igualdade que a gente escreveu em forma de matriz, equivale ao sistema original. Bom, na multiplicação por matrizes, né, eu vou obter uma matriz de ordem por 1 aqui, então eu faria o quê?
Para obter a primeira linha da minha matriz produto, eu teria o seguinte: pegar a primeira linha da primeira matriz e multiplicar pela primeira coluna da primeira matriz, né? Eu até tô falando até com uma palavra errada, que não é bem multiplicar a linha pela coluna. Você sabe que é aquele somatório onde eu multiplico o primeiro elemento da primeira linha pelo primeiro elemento da primeira coluna e saio fazendo o somatório, né? Então, seria o quê? A1 vezes x1, mais A12 vezes x2, mais A1n vezes xn. Isso daria o primeiro elemento da minha matriz do lado esquerdo. Só que isso teria que ser o primeiro elemento da matriz do lado direito, já que é uma igualdade de matrizes. Então, eu teria A1 x1 mais A12 x2 mais A1n xn igualzinho a B1. Se vocês prestarem atenção, isso é justamente a primeira equação do meu sistema. Vamos lá. Aí, se eu continuo, quem seria o segundo elemento da minha matriz, que seria a posição 2, 1? Seria multiplicar a segunda linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz, que é a única, na verdade, né? Então, A21 x1 mais A22 x2 mais A2n xn. Isso tem que ser igual ao elemento 2, 1 na segunda matriz, que está do lado direito da igualdade, que é B2. Isso dá exatamente a segunda equação do meu sistema. Então, se vocês perceberem, né, vamos continuar, né, a última linha, seria AM1 vezes x1 mais AM2 vezes x2 mais AMN vezes xn. Isso teria que ser igual a BM, que é a última equação do meu sistema. Então, de fato, essa anotação que a gente escreveu aqui, né, desse produto, dessas duas matrizes, sendo igual a essa outra, ele gera exatamente o nosso sistema linear, tá? Então, só lembrando, essa primeira matriz é a matriz dos coeficientes. A segunda é a matriz das incógnitas. E a última matriz é a matriz dos termos independentes. Certo? Só que tem uma matriz que a gente também pode associar ao sistema, que na hora de trabalhar para tentar resolver, né, ver se o nosso sistema admite ou não solução, é bem mais simples de trabalhar, certo? Que é a matriz de baixo que eu escrevi aqui, que é a chamada matriz ampliada do sistema. Se vocês prestarem atenção, é a junção da matriz dos coeficientes com a matriz dos termos independentes. Se eu passar aqui uns tracinhos aqui, né? Aí talvez fique até mais fácil da gente lembrar, né? Traduzindo para a notação do sistema, é como se fosse assim: A1 vezes a primeira variável, x1, mais A12 vezes a segunda variável, que é x2, mais A1n vezes xn igual a B1. A21 vezes x1, mais A22 vezes x2, mais A2n vezes xn igual a B2. AM1 vezes x1 mais AM2 vezes x2 mais AMN vezes xn igual a BM. Resumindo, isso aqui é uma anotação mais resumida, né? Para a gente tentar associar essa matriz, que a gente chamou de matriz ampliada do sistema, ao nosso sistema original. Por quê, professora? Porque, lembre, a gente sabe que a gente pode fazer algumas operações nas equações do nosso sistema, né? Quando a gente faz uma operação na equação do nosso sistema, por exemplo, se eu multiplico uma linha do meu sistema por uma constante não nula, tanto os coeficientes da minha equação do lado esquerdo da minha igualdade vão ser multiplicados pela constante, como também o termo independente. Então, tudo que eu fizer, né, do lado esquerdo da minha equação do sistema, eu também tenho que fazer do lado direito. Então, por isso que a gente acrescenta os termos independentes aqui na nossa matriz, porque toda operação que eu fizer na equação do meu sistema, tanto vai estar fazendo nos coeficientes, como também nos termos independentes das minhas equações, tá bom? Do meu sistema. Então, vamos lá. Então, quais são as operações que a gente geralmente faz nos sistemas, que são as chamadas operações elementares sobre as linhas de uma matriz? São 3. A primeira a gente pode permutar duas linhas da minha matriz,
pode fazer a multiplicação de uma linha por um escalar não nulo, ou pode substituir uma linha por ela mais k vezes a outra linha que a gente escolher. Lembrando que esse k é um número diferente de zero, tá bom? Então, k é diferente de zero. Aí, aqui do lado, se vocês prestarem atenção, eu coloquei a notação que representa cada uma dessas operações. Então, tipo, se eu quero trocar a linha I com a linha J, eu escrevo LI, coloco um si, somente se LJ. Estou trocando uma linha com a outra. Se eu multiplico a linha I por K, então eu vou trocar a linha I, né? Setinha é o que vai me resultar. Então, troco a linha I por K vezes LI. Se eu substituo a linha I por LI mais K vezes a linha J, então eu vou trocar a linha I por essa expressão, que é LI mais K LJ. Então, essas são as notações que a gente vai utilizar para representar essas operações elementares sobre as linhas de uma matriz, tá? Outra definição. Então, sejam A e B matrizes de ordem M por N. Dizemos que B é linha equivalente a A se B puder ser obtida de A por um número finito de operações elementares sobre as linhas de A. Ou seja, B é linha equivalente a A se eu posso sair de A e chegar em B utilizando essas operações elementares sobre as linhas da minha matriz A, tá bom? A notação é A setinha B ou A tio B, para dizer que B é equivalente a A, eu posso usar qualquer uma dessas notações. Mas veja, se eu consigo sair de A e chegar em B por essas operações elementares, eu também consigo sair de B e chegar em A. É só utilizar as operações inversas para sair de B e chegar em A. Então, na verdade, se B for equivalente a A também é equivalente a B. Vejamos alguns exemplos. Então, aqui eu tenho a matriz A, que é uma matriz de ordem 3 por 2, e a matriz B também é uma matriz de ordem 3 por 2. Eu quero mostrar que B é linha equivalente a A, ou seja, eu tenho que fazer um número finito de operações nas linhas de A para poder chegar na matriz B, certo? Pode ser que a forma que eu escolhi iniciar aqui a minha operação seja diferente do que você pensou, mas não tem problema. Fica até como exercício você tentar utilizar operações na linha de A de forma diferente dessa que está aqui apresentada nos slides, tá bom? Mas você vai chegar na matriz B de qualquer forma. Pode ser com um número maior de passos ou um número menor de passos ou até um mesmo número, só que de formas diferentes, tá bom? Eu escolhi trocar a linha 2 por L2 mais L1, porque eu queria fazer aparecer zero aqui nessa posição, tá? Então, vou trocar a linha 2 pela linha L2 mais L1, então fica menos 1 mais 1, 0. L2, que é 0 mais 1, mais 2, 2. Linha 2 mais L1. A linha 1 e a linha 3, eu não mexi porque eu não fiz operação nenhuma, então elas são preservadas. Próximo passo, eu escolhi fazer o seguinte, eu escolhi fazer aparecer zero na posição 1, 2. Para isso, eu percebi que bastava fazer L1 menos L2. Então, eu vou trocar L1 por L1 menos L2 e vai dar o seguinte, 1 menos 0, 1, 2 menos 2, 0. O resto eu repito. No próximo passo, eu vou fazer dois passos simultâneos. Por quê? Porque em cada passo eu não utilizei nenhuma das linhas que vão ser modificadas, então eu posso. Eu só não posso se por acaso, sei lá, eu estivesse fazendo uma operação aqui em L3 e na outra operação eu fosse utilizar L3. Aí eu já não poderia porque eu já estaria utilizando uma linha modificada, certo? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo foi L3, eu troquei por L3 menos 3L1. Para quê? Para fazer aparecer zero aqui. Então, L3 menos 3L1, 0. 1 menos 3 vezes 0, 1. E na linha 2 eu fiz o quê? Multipliquei por meio. Então, 0, 1. Tá aqui. E a linha 1 repeti. No próximo passo, eu troquei a linha 3 por L3 menos L2. Por quê? Porque eu queria fazer aparecer 0 aqui. Então, L3 menos L2, 0. L3 menos L2, 0. E o restante eu repeti. Então, cheguei na matriz B. Então, com isso, a gente conclui que B é linha equivalente a A, certo? No exemplo abaixo, eu tenho aqui uma matriz A de ordem 3 por 3. E B também é uma matriz de ordem 3 por 3. E eu quero mostrar que B é linha equivalente a A.
o que foi que eu fiz? Eu comecei trocando a linha 3 por linha 3 menos 2L1 para fazer aparecer 0 nessa posição. Então, vamos lá. Trocando a linha 3 por L3 menos 2L1, fica 2 menos 2 vezes 1, 0. 3 menos 2 vezes 2, 3 menos 4, menos 1. 7 menos 2 vezes 6, 7 menos 12, menos 5. A linha 2 e a linha 1 eu repito, não fiz nada. Próximo passo, eu escolhi fazer o seguinte, trocar a linha 3 por linha 3 mais L2, porque eu percebo que já aparece 0 e 0 nessas duas posições. Então, trocando L3 por L3 mais L2, fica 0 mais 0, 0, menos 1 mais 1, 0, menos 5 mais 5, 0. E a linha 1 e a linha 2 só fiz repetir e cheguei na matriz B. Então, a gente provou que a gente provou que B é a linha equivalente a A, mas também A é a linha equivalente a B? Sim, é só fazer o procedimento inverso, tá bom? Agora, a gente vai falar de forma escada. Então, uma matriz de ordem M por N é linha reduzida à forma escada se o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula é 1. Esse elemento a gente chama de pivô, que é o primeiro elemento diferente de 0 da linha que seja não nula, certo? Então, a gente chama de pivô. Segundo, se cada coluna que contém o pivô tem todos os outros elementos da coluna iguais a 0. Então, apareceu um pivô na linha 1, então eu sei que naquela coluna que ele aparece, os outros elementos são todos iguais a 0. Terceiro, toda linha que for nula tem que aparecer embaixo das linhas que são não nulas. Então, por exemplo, eu não posso ter uma linha nula entre duas linhas não nulas. Não posso. Ela tem que estar lá no finalzinho, tá? E a última é, o número de zeros que antecedem o pivô de cada linha vai aumentando com o passar das linhas. Ou seja, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um pivô na linha 1, que é esse aqui, e tem um pivô na linha 2, que é esse aqui. Observe que antes do primeiro pivô não tem nenhum zero, mas na próxima linha apareceu um zero antes do pivô, então ele está aumentando. Se você olhar na terceira linha, que também tem um pivô, ele saiu de 1 para 2 zeros precedendo o pivô, então está aumentando com o passar das linhas. Apareceu alguma linha nula aqui? Não. E se ela aparecesse, ela tinha que aparecer abaixo de todas essas três, tá bom? Essa linha aqui, ela é não nula? É. O primeiro elemento dela, não nula, é o número 1? Que é o pivô. Ok. A mesma coisa na segunda linha. Ela é uma linha não nula? Sim. O primeiro elemento diferente de 0 é 1? Sim. Então, está satisfazendo. A terceira linha, ela é não nula? É. O primeiro elemento diferente de 0 é 1? É. Vamos lá. Próximo. Em cada linha que apareceu, em cada coluna que apareceu o pivô, os outros elementos têm que ser iguais a 0. Então, nessa coluna aqui, que aparece o pivô, todos os outros elementos são iguais a 0. Nessa coluna aqui que aparece o pivô, todos os outros elementos são iguais a 0. Nessa coluna aqui que aparece o pivô, todos os outros elementos são iguais a 0. Então, essa matriz está na forma escada, ou seja, a matriz de identidade sempre está na forma escada. Vejamos mais dois exemplos agora que não estão na forma escada. Nessa primeira matriz, nós temos que a primeira linha dela é não nula, porém, seu primeiro elemento não nulo é diferente de 1. Então, essa matriz não está na forma escada. A segunda matriz, a gente tem a primeira e a terceira linha não nulas, sendo que o primeiro elemento não nulo, sim, é igual a 1, ok? Porém, a gente tem uma linha nula ocorrendo entre duas linhas não nulas, e a gente sabe que isso não pode ocorrer para a matriz que está na forma escada, porque para ela estar na forma escada, teria que ter a linha nula, ou as linhas nulas, se tivesse mais de uma, ocorrendo abaixo de todas as linhas não nulas. Teorema. Toda matriz é linha equivalente a uma única matriz de linha reduzida à forma escada, ou seja, independente do número de passos que eu utilizei para chegar na matriz na forma escada, ou da forma que eu preferi fazer, no final, eu sempre vou encontrar a mesma matriz na forma escada. A partir disso, a gente consegue ter a seguinte definição. Dado uma matriz A de ordem M por N, seja B
a matriz de mesma ordem, que é linha reduzida à forma escada, linha equivalente a A. Ou seja, eu pego a matriz A e reduzo ela à forma escada e obtenho a matriz B, certo? Então, a partir dessa matriz B, eu calculo o posto da matriz A. O posto da matriz A vai ser o número de linhas não nulas da matriz B, que é a matriz que está na forma escada. E a nulidade de A vai ser o número de colunas da matriz B e da A, que é a mesma coisa, menos o posto da matriz A. Exemplo. Calcule o posto e a nulidade da matriz A. A matriz A é essa aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Vai reduzir essa matriz à forma escada, para depois ver quem vai ser o posto e quem vai ser a sua nulidade. Posto é o número de linhas não nulas da matriz na forma escada, e a nulidade é o número de colunas menos o posto. Então, vamos lá. Mais uma vez, não tem só uma forma de resolução, porque para você operacionar nas linhas de uma matriz, você pode começar operacionalizando diferente da forma que eu pensei, mas não tem problema, você vai chegar na matriz, na forma escada de qualquer forma, já que ela é única. Então, vamos lá, o que foi que eu optei por fazer aqui primeiro? Eu optei por trocar a linha 3 por linha 3 menos a linha 2. Por quê? Porque eu queria fazer aparecer logo zeros, certo? E eu optei por fazer aparecer zero aqui nessa posição. Então, quanto mais zeros tiver na matriz, melhor, né? 0 e 1 são melhores para a gente trabalhar, para chegar na forma escada. Então, fiz isso. Trocar a linha 3 por L3 menos L2, então tá. 2 menos 2, 0. 3 menos 1, 2. 2 menos 4, 6. Menos 1 menos 3, menos 4, tá aqui. A linha 1 e a linha 2 eu só repeti, não fiz nada. Próximo passo. O próximo passo eu escolhi trocar a linha 3 por linha 3 menos 2L1. Por quê, professora? Para fazer aparecer mais um zero aqui nessa linha, certo? Então, eu vou trocar a linha 3 por L3 menos 2L1 e vai ficar assim. L3 menos 2L1, 0. L3 menos 2L1, 0. L3 menos 2L1, olha que coisa linda, 0. L3 menos 2L1, 0. Já apareceu uma linha toda nula, perfeito para a gente. Quanto mais zero, melhor. O que eu resolvi fazer agora no próximo passo? Trocar a linha 2 por linha 2 menos L1. Por quê? Porque eu já faço aparecer um zero aqui, né? Vamos lá. Então, linha 2 menos 2L, linha 2 menos L1, então 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. Menos 4 menos 3, menos 7. 3 menos 2, 5. O resto eu só repito, que eu não fiz nenhuma operação. Próximo passo, eu escolhi fazer o seguinte, trocar a linha 2 por meio vezes L2. Por quê? Porque eu queria fazer aparecer um pivô logo aqui, já que ela é uma linha não nula, né? Então, vamos lá. Trocando L2 por meio vezes L2, então fica meio vezes 2, 1. Meio vezes 0, 0. Meio vezes menos 7 meios. Meio vezes 5, 5 meios. As demais linhas eu só fiz repetir, certo? Fiz o que agora? Inverti, troquei a linha 2 pela linha 1, certo? Por quê? Porque a gente sabe que o número de zero que antecede os pivôs tem que aumentar com o número de linha, com o passar das linhas, certo? Então, eu inverti aqui, passei a linha 2 para a linha 1 e a linha 1 para a linha 2. E a linha 3 só repeti. Agora, vamos ver se a gente chegou na forma escada, né? Essa linha, a primeira linha, é não nula? Sim. O primeiro elemento da linha não nula é 1? Sim. Pivô, tá aqui o pivô. A segunda linha também ela é não nula? Sim. O primeiro elemento diferente de 0 da linha é 1? Sim, que é o pivô. Ok. Em cada coluna que aparece os pivôs, os outros elementos são iguais a 0? Sim. Então, tá satisfazendo. Terceira. Tem alguma linha nula? Tem, a última. Ela aparece abaixo de todas as linhas não nulas? Sim. O número de zeros precedendo cada pivô aumenta com o passar das linhas? Sim. Aqui passou de 0 para 1, 0, tá bom? Então, está na forma escada. Então, quem seria o posto da minha matriz A inicial? Seria o número de linhas não nulas da minha matriz na forma escada. Então, quantas linhas não nulas eu tenho? 2. Então, o posto é 2. E quem seria a nulidade? O número de colunas menos o posto. Então, eu tenho 4 colunas, então 4 menos o posto, que é 2, 2. Então, dessa forma, a gente consegue calcular o posto e a nulidade de qualquer matriz de ordem M por N, certo? Então, até a próxima, pessoal.